Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar com a disciplina de saúde mental, né? Nós vamos dar início à nossa terceira aula, falando sobre os transtornos da personalidade. Mas antes, eu queria só lembrar que o dia 10 de outubro é o Dia Mundial da Saúde Mental. E como vocês podem observar, as doenças mentais, elas não escolhem raça, não escolhem gênero, não escolhem idade. Elas acontecem e elas têm um grande prejuízo, trazem grande prejuízo na vida das pessoas, se essas pessoas não forem devidamente tratadas, além da questão do preconceito, tá? Então, assim, vamos começar falando sobre o conceito de personalidade, já que o assunto é transtornos da personalidade. Então, assim, o que é personalidade, professora? É o comportamento observável do indivíduo, que geralmente ele é acrescido de adjetivos, né? Ah, o jeitão dela é assim mesmo, ela é agressiva, ou ela é passiva, ou ela é muito calma, ele é muito amigável, ou ele é antissocial, entre outros, né? Então, a personalidade é o jeito da pessoa. Professora, mas e o que é o transtorno da personalidade, né? Os transtornos são comportamentos que se tornam persistentes e se desviam dos padrões culturais que são estáveis, né? Esses padrões, eles vão levar esse indivíduo à infelicidade e vão comprometer os relacionamentos desse indivíduo. Então, assim, ó, segundo a definição, né? Os transtornos da personalidade podem ser perturbações da personalidade, pode ser considerado grupo de transtornos psiquiátricos em que os padrões de comportamento e os pensamentos a longo prazo são muito diferentes das expectativas da cultura normal e causam sérios problemas de relacionamento e socialização. Mas, segundo o Dicionário de Saúde Mental, é um padrão persistente de experiência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo, é difuso e inflexível, né? Ele não capaz de mudar. Começa na adolescência ou no início da fase adulta e é estável ao longo do tempo e leva sofrimento ao prejuízo. Então, assim, esses comportamentos, eles vão começar a surgir a partir da adolescência ou no início da fase adulta e vão perdurar pela vida da pessoa, que vai causar tristeza e prejuízo social na vida dessa pessoa, né? Por quê? Porque, assim, para ser considerado um transtorno da personalidade, é preciso que haja o comprometimento pelo menos de duas das seguintes áreas: a cognição, que é a capacidade do indivíduo aprender, a afetividade, que é a capacidade do indivíduo demonstrar sentimentos, o controle de impulsos e os relacionamentos. Então, assim, pode comprometer as quatro? Pode, mas tem que comprometer pelo menos duas dessas áreas. Professora, e quais são as causas, né? Qual é a etiologia dos transtornos da personalidade? Então, assim, envolve os fatores biológicos, tá? A questão hormonal, envolve os fatores genéticos. Se você tem um parente próximo, você tem uma chance maior de desenvolver, e envolve os fatores psicossociais. Então, assim, vocês lembram da aula de psicologia, quando a gente falou do Freud, que o Freud falava que as experiências vividas pela criança iam refletir na vida adulta, né? Então, assim, são características da infância relacionadas à dependência, à passividade ou ainda à teimosia. A gente divide os transtornos da personalidade, né, de acordo com o Dicionário de Saúde Mental, em grupos. O grupo A, a gente vai encontrar os esquisitos e excêntricos, tá? A gente vai ter o transtorno de personalidade paranoide, o transtorno de personalidade esquizoide, o transtorno de personalidade esquizotípica. A gente vai falar mais na frente dos mais comuns, tá? A gente vai ter o transtorno do grupo B, onde a gente vai encontrar os dramáticos e instáveis, que a gente vai ter o transtorno de personalidade antissocial, o transtorno de personalidade borderline, o transtorno de personalidade histriônica, o transtorno de personalidade narcisista, né? Vocês devem lembrar também na aula de psicologia que a gente falou sobre o mito de Narciso, né? Que Narciso era tão belo que foi tirado todos os espelhos, porque se ele visse a sua imagem refletida, ele poderia se apaixonar.
E é o que foi que aconteceu. Um dia ele saindo para passear, ele encontrou um lago, ele viu a imagem dele refletida no lago e ele acabou se apaixonando e mergulhou para encontrar aquela criatura tão bela. Quanto mais ele mergulhava, mais ele se afogava, porque era a imagem dele que ele estava em busca, né? A gente tem o grupo C, que são os ansiosos, medrosos e tensos, onde a gente vai encontrar o transtorno de personalidade esquiva, o transtorno de personalidade dependente, o transtorno de personalidade obsessivo compulsivo. Bora falar um pouquinho do grupo A, do transtorno de personalidade paranoide. Então, assim, a principal característica desses indivíduos é a desconfiança. Por isso que eu coloquei a figura desse homem, que ele está só com a sobrancelha levantada, né? Eu só consigo levantar as duas, mas ele tá levantando só uma. Então, assim, a principal característica é a desconfiança. Geralmente acomete homens, e esses homens são extremamente ciumentos, né? São pessoas de pouco afeto, são pessoas mal-humoradas e que acabam causando medo e conflito nos outros. Ele é tão desconfiado, ele te questiona, onde é que você estava? E você diz, eu estava na escola. Você tem certeza que você estava na escola? Sim, eu estava na escola. Você tem certeza? Ele te questiona tanto, ele duvida tanto que você acaba também achando que você não estava, né? Você acha que você está mentindo, porque o indivíduo não acredita em você. Então, assim, geralmente são homens, acomete homens, e a principal característica é a desconfiança. No transtorno do grupo B, né, a gente vai ter o transtorno de borderline, tá? No transtorno de borderline, a gente vai encontrar indivíduos que estão beirando a neurose e a psicose. Eles são instáveis, eles apresentam oscilações de humor frequente e apresentam também atitudes imprevisíveis. Fora que eles fazem atos de automutilação, né? Eles mesmo se machucam com o intuito de chamar a atenção de alguém ou quando eles querem expressar raiva ou ainda o turbilhão de sentimentos internos. Além de se cortar, a pessoa que tem borderline, ela pode beber em excesso e ter relações sexuais sem uso de preservativo, que pode culminar numa infecção sexualmente transmissível ou ainda numa gestação indesejada. São pessoas que têm comportamentos de risco, né? Colocam a própria vida dela em risco. Essa pessoa também, ela pode pegar um carro e dirigir em alta velocidade, o que pode causar um acidente tanto para ela quanto para outras pessoas, tá bom? E aí a gente vai falar também do transtorno do grupo B, do transtorno de personalidade antissocial, né? Esse transtorno também ele é mais comum entre homens. Esses homens, eles se tornam até charmosos, porque eles sabem falar muito bem, eles raciocinam todos os atos, né? E eles são manipuladores, entendeu? Então, assim, eles vão mentir, eles podem te trair, eles podem brigar, eles podem abusar de substâncias, né? Só que eles conseguem fazer com que você acredite que você está errada e ele está certo. Eles vão conseguir te convencer. Ele vai conseguir te convencer a fazer aquilo que ele quer. Não o que você quer, o que é o certo, mas o que ele quer. Eles vão ter atitudes de transgressão. Professor, o que é isso? Né? Podem se envolver com criminalidade, a questão de fugas, de se envolver em abuso sexual, em abuso de drogas, né? Lembrando que as drogas, a gente tem as drogas lícitas e as drogas não lícitas. As drogas lícitas é o álcool e o cigarro. E as drogas não lícitas, que são consideradas ilícitas, são as demais. A gente vai ter, a próxima aula a gente vai falar sobre essa questão do uso de drogas, tá? E eles fazem tudo isso, né? Cometem esse tipo de atitudes e não demonstram remorso por seus atos. São pessoas frias, né? Sem empatia, eles não se colocam no lugar do outro, ok? Não conseguem sentir a dor do outro. Eles trazem prejuízo a alguém e eles não se sensibilizam com aquilo dali, de extrema frieza. Para critério diagnóstico de um paciente com transtorno
de personalidade antissocial, é preciso que o paciente tenha alguns critérios, né? O primeiro é o padrão difuso de violação dos direitos de outras pessoas, desde os 15 anos de idade, entendeu? Vai se desenvolver muito cedo, né? E ele vai ter 3 ou mais dos seguintes comportamentos, tá? Então, assim, fracassar em ajustar-se às normas sociais, né? Fazer coisas legais. Então, assim, vão repetir atos que constituem motivo de detenção, né? Pequenos furtos, pode ser algum tipo de delito, alguma coisa que não, que vai contra a lei, tá? Eles são pessoas que têm tendência à falsidade, então vão mentir, eles mentem de uma forma que eles acabam acreditando que aquilo que eles estão falando é verdade, né? Eles podem fazer uso de nomes falsos ou de algum tipo de trapaça para ganho ou prazer pessoal. Eles são pessoas impulsivas, né? Então, a impulsividade e também o fracasso em fazer planos para o futuro, tá? A tendência à irritabilidade e agressividade são pessoas facilmente irritáveis e que quando se encontram irritadas, elas podem agredir a outra. Eles têm descaso pela segurança dele e de outros, né? Então, assim, ele não tem muita preocupação com a questão de segurança ou bem-estar, a pessoa que pilota uma moto em alta velocidade, que faz zigue-zague numa BR, que pode beber e dirigir ou pilotar uma moto, sabendo que isso é um ato de descaso, né, com a segurança pessoal e de quem está com ele. A tendência à irresponsabilidade, né, ele não tem uma conduta consistente no trabalho, né? Não cumpre com as obrigações no trabalho, não honra as obrigações financeiras, faz conta e não paga as contas, tá? A ausência de remorso, certo? E se sente indiferente, ele machuca a pessoa, maltrata, rouba e ele fica indiferente, ele não sente nada, não sente remorso por aquilo que ele está fazendo. Também ele tem o outro critério, né? O indivíduo tem no mínimo 18 anos de idade e há evidência de transtorno da conduta antes dos 15 anos de idade. Então, assim, é um transtorno que se apresenta desde cedo. A pessoa, desde cedo, ela vai apresentar essas características. A pessoa pode até dizer, fulano já nasceu com tendência a fazer o que é errado, porque começou muito cedo. Então, assim, o transtorno de personalidade antissocial, ele vai ser demonstrado muito cedo, ainda na adolescência. É para começar aos 15, mas pode começar antes dos 15 anos de idade. Do grupo C, a gente vai falar sobre o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, tá? Então, assim, são pessoas que apresentam restrição emocional, uma grande tendência à ordem, né? Mas também são pessoas teimosas, são pessoas que apresentam padrão de perfeccionismo, ela quer fazer tudo certinho, tá bom? E apresentam uma inflexibilidade, elas não são pessoas flexíveis, tem um padrão para seguir aquela rotina, seguir todas aquelas atividades. Então, assim, são pessoas extremamente detalhistas que preferem estar no controle da situação, porque se eles não estiverem no controle da situação, eles vão se sentir irritados e ansiosos. Normalmente são pessoas formais, extremamente sérios e eles não têm um bom humor, né? Não é aquela pessoa que chega sorrindo, que está alegre, falando com todo mundo. E eles são muito indecisos, porque eles têm medo de errar. Então, assim, a questão da organização, a questão do alinhamento, né? De ter tudo no lugar, é aquela pessoa que não pode ver um quadro que está fora do lugar, que ela vai lá e ajeita, que coloca os controles remotos na ordem do maior para o menor, ou do menor para o maior. Então, assim, tem todo um esquema, toda uma rotina a seguir, porque ela não consegue sair daquilo dali. Ela tem que andar todo o tempo, como se ela andasse todo o tempo numa linha reta. Tá? Professora, e o tratamento? Tem tratamento? Tem. O tratamento, ele existe, tá? E vai depender do comportamento apresentado pelo indivíduo. Geralmente, tem que ser feito um tratamento farmacológico, tá? E esse tratamento, ele vai ser
feito pelo psiquiatra. O psiquiatra vai escolher a medicação de acordo com o comportamento que mais afeta a vida do indivíduo. Então, se ele achar que tem necessidade, ele vai fazer uso dos ansiolíticos. Se ele achar que tem necessidade, vai fazer uso de anticonvulsivantes. Se ele achar que ele tem necessidade, vão ser os antidepressivos ou então os antipsicóticos, tá? São esses 4 fármacos que vão ser utilizados nos casos de transtorno de personalidade. A psicoterapia, ela é necessária, mas ela acaba sendo difícil. Por quê? Porque os pacientes, eles não aceitam o tratamento, eles acham que não precisam, mas deve ser aliado o tratamento farmacológico junto com a terapia cognitivo-comportamental. Então, precisa do psiquiatra para prescrever a medicação e precisa do psicólogo para fazer a terapia com esse paciente. Na grande maioria das vezes, os transtornos relacionados à saúde mental, o paciente ele tem que ser levado por um ente familiar, porque dificilmente ele aceita que ele está passando por uma situação de patologia, por uma situação de doença que ele precisa de ajuda. Mas agora vamos falar sobre a esquizofrenia, né? Então, assim, a esquizofrenia é uma patologia que ela atinge cerca de 1% da população, né? Mas ela tem um início cedo, antes dos 25 anos de idade. É uma doença que ela é carregada de preconceito e exclusão social. As causas são variadas, né? Assim como a resposta ao tratamento, e o curso da doença é diverso. Então, assim, o diagnóstico vai ser feito com base na história clínica do paciente. Antigamente era conhecida como demência precoce. Então, o que eu quero dizer? A esquizofrenia é que o mais se assemelha à questão da loucura, né? Da doença mental mais conhecida, né? Como o que é denominado como loucura. Por quê? Porque, assim, na esquizofrenia é que o paciente vai relatar ouvir vozes, ver pessoas, ele tem ideias que não mudam, entendeu? Algumas ideias absurdas, ele tem comportamentos absurdos, então é como se fosse o padrão, a doença que é como se, o que mais se assemelha ao que as pessoas têm noção, acreditam que é a loucura, tá? O doido, né? Então, assim, ela é cercada de preconceito por conta disso, tá bom? Então, a prevalência é de 1% da população, como eu já mencionei. Ela não tem predileção por sexo, então atinge tanto homens quanto mulheres, tá certo? Sendo que nos homens ela comete esses homens mais cedo do que nas mulheres. Por quê? Porque nos homens ela tende a surgir entre os 10 e os 25 anos. E nas mulheres ela já começa a surgir entre 25 e 35 anos. Ela é bastante rara antes dos 10 anos, né? E após os 60 anos. O mais comum é isso. Os homens apresentam entre os 10 e 25 anos e as mulheres entre os 25 e 35 anos, ok? Então, assim, apresenta um risco de suicídio entre os jovens, tá? E também a questão do uso de substância, né? Alguns pacientes, eles começam a usar o cigarro, porque a nicotina do cigarro, ela vai melhorar os sintomas positivos da esquizofrenia, que no caso, por exemplo, são as alucinações. Mas ela também pode fazer com que o paciente faça abuso ou ele tenha sido dependente do álcool, tá? Além disso, também da maconha e da cocaína. Às vezes o paciente era um paciente que sofria de dependência química e aí, por conta do uso da droga, ele acabou desenvolvendo a esquizofrenia, ok? Paciente que fez uso por muito tempo. Também tem os fatores, as causas, né? Assim como a grande maioria dos transtornos, existem os fatores neurobiológicos, né? A questão da hipótese hormonal, tá? Associada a fatores genéticos e fatores psicossociais. Então, se tem um caso na família, se
foi uma pessoa que passou por estresse psicossocial durante a infância, durante algum momento da vida, ou até naquele momento que ela está começando a desenvolver os sintomas, tudo isso está relacionado ao surgimento da esquizofrenia. Com relação à classificação, né? Antigamente, o Dicionário de Saúde Mental, o volume 4, ele dividia a esquizofrenia em paranoide, hebefrênica, catatônica, indiferencial e residual. Atualmente, o Dicionário de Saúde Mental não traz essa divisão, ele classifica como espectro da esquizofrenia, tá ok? E o que a gente pode falar sobre o espectro da esquizofrenia, né? Então, assim, o espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, ele inclui a esquizofrenia, transtornos psicóticos e o transtorno da personalidade esquizotípica, né? Coloquei no slide umas figuras que mostram que pode se passar na cabeça do paciente com esquizofrenia, porque a cabeça do paciente com esquizofrenia é uma caixinha, né, cheia de segredo que só ele consegue descobrir, só ele consegue relatar o que se passa dentro dessa cabeça. Professora, mas me diga quais são os critérios diagnósticos, né? O que é que o paciente apresenta para ser considerado esquizofrênico? Então, assim, ele tem que apresentar 2 ou mais itens durante um mês. Quais são eles? Delírios, alucinações, um discurso organizado, ele fala de uma forma que você não consegue compreender, um comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico. Professor, o que é catatônico? Assim, eu acredito que todo mundo deve ter assistido o programa do Chaves quando criança ou até mesmo depois de grande, né? Infelizmente o programa foi retirado, né? Tá proibido de ser apresentado, mas eu acredito que vocês lembrem do quando o Chaves ficava com medo, que ele ficava naquela posição toda esquisita, né? Então assim, é aquela posição esquisita, essas poses bizarras é um comportamento catatônico, tá? E sintomas negativos. Além da incapacidade funcional, né, ele não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir manter relações interpessoais, tá? E ele vai ter as relações sociais afetadas, tá bom? Ele não vai conseguir manter uma amizade, manter um namoro, manter um emprego por conta desse discurso desorganizado, dessas posições que ele vai ficar, que ele vai ser realmente taxado de louco. Então, assim, acredito também que todos tenham assistido a novela Caminho das Índias. Quem não assistiu, pode procurar no YouTube, tá? Então, é só procurar o personagem Tasso, que foi feito pelo Bruno Galhaço. O personagem do Tasso, ele representa bem essa questão da esquizofrenia. Era um rapaz jovem, né? Tinha uma vida financeira estável, tinha vários relacionamentos, ele era bonito, tinha várias paqueras e tinha uma vida social normal, saía tudo. E aí, devido à pressão psicológica que ele estava passando, porque o pai queria que ele fosse trabalhar na empresa, acabou fazendo com que ele apresentasse os sintomas da esquizofrenia. O Tasso via vozes, o Tasso via pessoas, ele acreditava em ideias, né? Ele acreditava que tinham inserido um chip nele, coisas totalmente absurdas. Então, assim, ele passou a andar desorganizado, deixou de preocupar com a sua aparência, deixou o cabelo crescer, a barba por fazer. Ele andava super bem vestido no começo, ele passou a andar altamente mal vestido. Tudo isso são características bem marcantes da esquizofrenia, tá bom? Esses sintomas de perturbação, ele precisa durar pelo menos 6 meses, tá? E é preciso que sejam excluídos outros transtornos mentais ou a causa do uso de substâncias ou outras doenças, para que esse paciente possa ser classificado como esquizofrênico. Então, assim, durante 6 meses, esse paciente tem que apresentar esses comportamentos
para ser considerado esquizofrênico, é preciso que o médico examine para ver se não é outro transtorno mental ou alguma outra doença orgânica que está cometendo as faculdades mentais dessa pessoa e descartar também o uso de substâncias, pois o uso indiscriminado de algumas drogas, elas podem causar esse tipo de comportamento. Professora, a senhora falou em sintomas negativos da esquizofrenia, né? Existem os sintomas positivos e os sintomas negativos. Os sintomas positivos da esquizofrenia são delírios, alucinações e o comportamento motor desorganizado ou catatônico. Nos delírios, né? Ele vai acreditar em coisas irreais. O Tássio, ele acreditava que tinha inserido um chip nele e que ele estava sendo perseguido por isso. Alucinações está relacionada à questão das sensopercepções, né? Que são as sensações inexistentes, tá? E o comportamento foi como eu falei, ele vai apresentar uma atitude tola, né? Que lembra o comportamento até de uma criança, ou até a questão da agitação, nervosismo, né? E a questão de ser catatônico é uma postura estática, rígida, bizarra, né? Aquela posição que o Chaves ficava quando ele ficava com muito medo na série, que era preciso jogar água no rosto dele para ele voltar. É um comportamento catatônico, a pessoa fica parada naquela posição, né? Uma posição estática, né? Vira realmente uma estátua, e é uma posição bizarra, né? Vai ficar duro, né? Rígido, uma posição ridícula, uma posição que as pessoas acham que até está se fazendo de palhaço, querendo fazer algum tipo de graça. Professora, e com relação aos sintomas negativos, né? A expressão emocional vai se apresentar diminuída, então assim, você vai olhar para o rosto da pessoa e você não vai reconhecer as expressões, né? Vai ter uma diminuição do contato visual, ele não vai te olhar olho no olho, né? Na fala e nos movimentos das faces e das mãos, você não vai conseguir reconhecer aquela pessoa que você via antes, né? A avolia, que é a perda ou diminuição de atividades automotivadas, né? Então, assim, ele vai perder vontade de fazer aquilo que ele fazia antes, né? E a anedonia, que é a perda do prazer por atividades antes prazerosas. Então, se ele gostava de tocar, ele não vai querer tocar mais. Se era uma pessoa que gostava de malhar, não vai gostar mais de malhar. Gostava de cantar, não vai gostar mais, certo? Vai ter todo esse prejuízo. Esses são os sintomas negativos, né? A diminuição, tá? Coloquei no slide duas figuras, ok? Que mostram uma mulher numa posição catatônica, né? Que ela tá sentada e ela tá com o braço levantado, tá? Que é mostrando a questão da imobilidade, né? Da falta de flexibilidade, tá? É uma posição desconfortável, sem apoio, e a questão da face. Visualizem a face, porque ela não exibe emoções. E um outro paciente, também esquizofrênico, que está parado, né, como se ele tivesse se vestindo, tá? E eles podem ficar nessa posição por horas, o que causa um desconforto. Então, assim, quais são as características clínicas da esquizofrenia, né? Com relação à descrição geral. Então, assim, a aparência pode ser desleixada, né? Cabelo bagunçado, a barba por fazer, tá? Ele vai ser um paciente agitado, né? Mas ele também pode ser um paciente arrumado, só que ele vai ser aquele arrumado, mas ele vai ficar imóvel, vai ficar em silêncio, tá bom? A questão da sensopercepção, né? Ele vai ter alucinações audiovisuais, que são as mais comuns. Ele tanto vai ouvir vozes, como ele vai ver imagens, vai ver vultos, pode ver pessoas, tá? Ele pode conseguir dialogar com pessoas que as pessoas não estão ali, tá bom? Vai ter realmente essa ilusão.
E a questão do pensamento, né? Os delírios são os sintomas mais comuns, tá? Ele vai acreditar numa ideia e ele vai achar que aquilo é verdade, tá? O pensamento sem coerência e fuga das ideias. Com relação ao afeto, né, a questão da emoção reduzida, vai ter dificuldade com relação ao tempo e espaço e ele pode apresentar uma linguagem diferente, ok? Gente, aqui a gente vai ficar com a primeira parte para não ficar muito cansativo e aí a gente volta com a segunda parte da aula.